Que eles sejam agora planificados com as suas bênçãos, com o que eles precisam na vida. Então, por isso que eu quero trazer hoje para vocês aqui a importância do louvor, para que ainda nesses momentos que nos restam, né, que a gente não sabe quanto tempo é, poder resgatar o que foi tirado da sua vida, seja o que for. Porque tudo que é tirado da nossa vida é um roubo do diabo, tá? O que não deu certo. Então, em Deus nós temos condição de resgatar, sabe? Pode ser o que for, mas principalmente que isso envolva o coração. Tem que envolver o coração. E nós só conseguimos isso através do louvor. Então vamos enfatizar bastante sobre o louvor. Mas veja, o louvor, gente, precisa ter palavra. Porque você não louva a Deus sem Bíblia, sem a palavra. Então é preciso estar bem afinado a palavra de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. Amém, queridos? Amém. Não se esqueçam que o perdão é importantíssimo. E o amor fraterno é importante. Veja no seu coração se você tem algum mal-estar com alguma pessoa, você tem que se limpar disso. Porque isso é pecado gravíssimo. Falta de perdão e aquele mal-estar no coração por falta de aceitação das pessoas. Tá? Que você não precisa ficar lambendo a pessoa, você não precisa participar das coisas que as pessoas participam, mas o seu coração não pode sentir aversão alguma a ninguém. Ficou claro isso? Vai lavar esse coração no sangue de Jesus. Porque se o coração não estiver alinhado com Deus, é muito perigoso. E também Deus não pode nos abençoar naquilo que a gente tanto quer. Não é que é para você ficar indo atrás, para você andar com essas pessoas, não. Você tem que orar para o seu coração ser limpo. Para você não sentir nada de estranho contra as pessoas, tá? Não pode ter isso. Porque quando você, caso der certo de encontrar com a pessoa, você não se sinta mal. Se você está normal, está tudo bem. Se você se sente mal, não pode. Teu coração, ele dá um sinal ou não? Dá, ele nos avisa. Ok, gente? Então, é esse que é por aí que tem que estar alinhado, ok? Então, vamos abrir em 1 Samuel capítulo 30 e vamos ver a história de Davi. Que aqui está a história dele. Quando ele foi para Ziklag, gente, ele perdeu tudo. Foi uma coisa terrível a vida dele. Ele passou coisas. Por isso que os salmos servem para nós, porque, gente, nós sofremos também. E ele sofreu situações de morte até, né? Por um triste que ele não morre. Então, muitas vezes. Então, vamos ler dos versículos de 1 a 5, vamos ver aqui. 30, capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziklag, e a esta ferido e queimado. Então chegaram lá e já botaram fogo em tudo, acabaram com tudo. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então, esses inimigos tinham acabado com tudo isso lá. Cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Quer dizer, tudo que ele tinha
foi levado, foi tirado dele. Pensa nisso, né? Então não tem coisa na nossa vida que a Bíblia não possa vir para nos ajudar, porque existem situações de todo tipo aqui. Então veja que dificuldade para ele. Então Davi, versículo 4, e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, e até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Quer dizer, ele foi buscar força em Deus. Por isso que a gente canta, né? O Senhor é a minha força, o meu refúgio. Então é isso, né? Sempre direi que o Senhor é a minha força. Eu sempre direi. É isso aí, porque numa situação dessa houve choro, houve clamor, né? Então foi um terror que ele ficou desanimado, porque aqui era para ele, veja o versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Ele também ia entrar na situação, quer dizer, ele estava à beira da morte, foi dada a sentença de morte para ele, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor Deus, seu Deus. Então nós temos que buscar a Deus. Como que ele se reanimou? Foi através do louvor. O louvor reanima as nossas fraquezas, dando-nos força. Não acontece às vezes você nem sabe por que você ficou abatido espiritualmente. A sua alma está abatida, não é? Você não está bem, está alguma coisa, pode ser alguma coisa que você viu ou ouviu. Não precisa ser uma notícia que chegue até você, mas alguma coisa e entristeceu, e aquilo vem para pôr você para baixo e tirar Deus da sua vida. Então, nós não podemos permitir isso na nossa vida. Nós temos que fazer o que Davi fez. A primeira coisa é louvar o Senhor. Quando você está assim, você tem que louvar a Deus. Por isso que você precisa da palavra para você louvar a Deus. Como você vai louvar a Deus? Você vai louvar a Deus com os versículos. Mas quais versículos? Condizentes com a sua necessidade. Vocês estão me acompanhando nisso? Por isso que as pessoas ficam abatidas, as pessoas ficam depois depressivas, porque o diabo vai entrando nas emoções, porque está sofrendo, vai perdendo a força e não vai louvar o Senhor. Certo? Porque se você quiser músculo forte, você tem que ir para a academia, não tem? Mas não é no primeiro dia, é? Não, é um tempo, uma constância, e depois você tem que manter aquilo, porque senão volta tudo. É o louvor. Se você não louvar a Deus, você nunca vai se sentir bem, e nem Deus vai poder vir te ajudar. Você quer mudar a situação do seu coração? Aquilo que te aflige, que te oprime, porque aqui na hora ele ficou aflito, é claro, tá? Óbvio que eles iam matá-lo, mas ele foi louvar o Senhor. Então entenda isso, que o louvor é importante. Você tem que aprender a louvar a Deus. Então, se não sai de você, você tem que copiar uns versículos e você vai lendo para assimilar. Porque você vai falar tanto aquilo que você vai assimilar, você vai acabar meditando e aquilo vai te levantar lá para Deus. E você vai ter a resposta, você vai ser abençoado. Vocês estão me acompanhando? Então é isso que tem que fazer, porque a Bíblia fala que Deus quer sacrifícios de louvor. Louvor, Deus quer, porque o louvor te coloca num lugar diante de Deus, ou seja, diante do trono da graça. O louvor faz isso.
Você fica diante do trono da graça, glorificando este Deus, e Ele vai pegar a causa que está em você e vai pelejar no seu lugar para te dar vitória, porque você vai começar a se sentir bem, entrando na presença do Deus. Tá? Então vejam que oração é um conjunto, não é uma prática. Ah, mas eu vou fazer todo, você tem que louvar a Deus todo dia. Você tem que louvar, você tem que adorar, você sabe disso. Agora, se você for adorar, Jesus eu te amo, mas é porque o pastor dele falou, Jesus eu te amo. Ele quis simplificar para ver se você chega lá, porque ele chegou. Ele não falava só, Jesus eu te amo. Ele estava cheio da Bíblia, ele teve revelação de tantas coisas, de tanto que ele leu, e de tanto que ele estudou, que ele aprendeu com Kenneth Hagin. Ele foi em cima, ele foi estudar, ele foi ler Bíblia. Então ele aprendeu a louvar o Senhor. Jesus eu te amo, Jesus eu te amo, obrigado Jesus, aleluia, Jesus eu te amo. Gente, você não vai vencer diabo nenhum com isso. Vocês estão me acompanhando? Vocês têm que ter a palavra de Deus dentro de você quando você for louvar. Então eu estou dando uma dica, se você não tem, escreve alguns versículos de louvor para a sua situação e vai falando aquilo todo dia. Fica lá uns 15, 20 minutos falando aquilo, aquilo vai servir para você assimilar, e depois o Espírito Santo vai levar essa palavra para você no seu espírito, quando você começar a meditar. É isso mesmo, é isso que Deus é e tal, e aí pronto, o Espírito Santo vai pôr no seu coração, quando você precisar ele tira. Vocês estão acompanhando? Então, minha gente, não é nada intelectual, é espiritual. Porque quando você começa a louvar, no começo, você não está sentindo alegria, nem paz, nem força, aquela palavra não parece que não está fazendo nada. Mas no outro dia você vai ver que você já está diferente, melhor. Isso quer dizer o quê? Que a palavra já está operando em você. Uma vez que a palavra esteja operando em você, Deus está agindo já no seu problema. Está valendo isso? Então, é importante. Mas presta atenção no que você está falando da palavra. É importante a palavra. Tá? Por isso que tem que ler Bíblia, porque o Espírito Santo vai fazer você lembrar coisas que você leu, que você assimilou. Né? E vem, você começa a falar aquilo de dentro de você. É isso que Deus pega e começa a batalhar, a guerrear no seu lugar. Porque na verdade não somos nós que vamos acabar com o diabo. Não, é Deus. Quer dizer, a gente fala que sim e tal, mas é uma expressão. Porque na verdade chegamos lá. E Deus é que está no controle, no comando. É Ele que faz tudo. Mas é com a palavra, entende isso. A palavra é importantíssima. Então se nós fizermos o que Davi fez, Deus vai vir para resgatar o que nós perdemos. Não é que Ele vai trazer exatamente aquilo, mas Ele vai mudar essa história. Não vai ficar desse jeito. Vocês estão acompanhando? Essa história vai ser mudada. Ele vai fazer a justiça na sua vida. Mas vem cá, essa justiça não é fazer aquilo que você está pensando, Ele vai resolver da maneira dele te livrar. Trazer para você o que você perdeu, porque aqui no caso ele perdeu a família inteira, ele perdeu tudo, foi terrível. Então foi uma situação muito difícil, né? Então vamos ver aqui na palavra de Deus em Salmos, por que que nós temos que louvar o Senhor. Veja Salmos 22, tá valendo? Então, por isso que vocês têm que vir na igreja, porque daí para de louvar o Senhor, agora vai tratar de louvar a Deus, ficar sentado lá andando, como que é? Louvando. Mas só uma coisa, vai louvar a Deus para você não ficar triste. Tristeza, amargura, isso é demoníaco. Isso é terrível. Tá? Porque a pessoa que louva a Deus, ela não é triste. Ela não tem amargura, tristeza no coração. Tá? Então se você observar que você tem uma tristeza, você tem que louvar a Deus. Ele é o remédio, Ele vai curar a sua tristeza. Ele vai te dar alegria, vai te dar paz. Está me acompanhando?
Seja o que for, você precisa, não pode carregar tristeza. Se está com tristeza é porque Jesus não está lá no lugar que deveria estar. Então vamos ver porque que é preciso louvar o Senhor em Salmos 22, versículo 3. Eu sei que todos sabem, mas vamos ler juntos. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Quer dizer o quê? Que Deus habita nos louvores. Tá? Você quer encontrar Deus? Então você louva a Deus, porque você vai encontrar Deus, porque Ele habita nos louvores. E se eu louvar o Senhor, chegando aonde Ele vive, nós vamos entrar na habitação dEle. Você entende isso? A Bíblia diz isso. Não é bom? Nós não podemos viver vazios de Deus, gente, de jeito nenhum. É importante você aprender. Você não nasceu de novo? Todo mundo aqui nasceu de novo, óbvio? Não, você não ia vir aqui. Então, você nasceu de novo, você tem a natureza de Deus, louve o Senhor. Louve o Senhor bastante. Ele vai mudar todo o seu íntimo e vai depois mudar aqui fora o que aborrece você. Você quer solução de um problema dificílimo que ninguém vai resolver? Louva, louva. Passa um bom tempo louvando o Senhor, glorificando o nome dEle. Mas você quer aprender a louvar? Bom, você pode tirar palavras do Novo Testamento, de Salmos, de Provérbios, de Crônicas, sei lá, daqui, de onde você quiser. De Samuel, de Gênesis, tudo é palavra de Deus para ajudar você. Vocês estão me acompanhando? Se aconteceu algo horrível na sua vida, que foi perda, seja o que for, você tem que louvar a Deus. Você vai louvando, aquela palavra vai mudar você, porque ela vai começar a agir em você, para agir lá onde está o problema. Não é demais isso? Ah, é o máximo. Gente, foi o que aconteceu. E olha que Deus está falando aqui, que Ele habita no meio dos louvores. Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Tá? Então, Ele se torna essa habitação onde nós podemos estar com Ele. Porque Ele habita, ou seja, Ele mora. Onde Deus mora? Nos louvores. Ah, você quer encontrar com Deus? Vai nos louvores. Oba, amém? Louvores. Vai falando. Palavra é Bíblia, gente. Bíblia. Fica sozinho lá no seu quarto falando. Louvores. Ele vai mudar. Ele vai fazer a situação ser transformada. Ele vai te abençoar. Amém? Amém. Outra coisa, Isaías, capítulo 61. Aleluia! Eita, seja louvado. Aleluia! Então, como que é a história? Deus habita nos louvores. Deus quer que nós entremos na sala do trono para louvá-lo. Os irmãos. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Olha só. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Então o louvor libera Deus para a batalha. Ele vai em cima do inimigo que está atrapalhando a sua vida. Deus vai para cima. Se você ficar louvando, as coisas vão mudar. Aí você acha que está difícil, o diabo te engana, você pega, fecha a Bíblia e vai fazer atividades o dia inteiro. Em vez de ficar orando, buscando Deus, louvando. Começa a louvar. Não, vou ficar louvando mais. Tá bom, se você agora precisa ir fazer isso, aquilo outro, voltou, vamos louvar mais. Vou louvar mais. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Então esse é o caminho para recuperar o que está perdido na vida. O que você precisa receber de volta, ter em você, tá? Porque Davi, ele recebeu tudo de volta. Tudo, Davi recebeu.
Deus mostrou, mas por quê? Nós vimos já os louvores que ele fez, né? Em Salmos, acabamos de ver, tá? Porque a Bíblia diz que tudo o que ele perdeu, ele recebeu. Lá naquele mesmo capítulo, mais adiante vocês podem ler. Tudo, tudo, tudo Deus deu de volta. Mas vocês viram os louvores que ele fez, né? Então é isso. Então o que está faltando na sua vida vai vir se você louvar. Em nome de Jesus, amém? Mas que o Senhor haja agora, para que, Senhor, cada dia, Senhor, seja mais estreito, Senhor, o caminhar deles com você, com as experiências novas da Tua presença, da Tua palavra, desse encontro diário contigo. Senhor, eles vieram aqui porque eles têm fome e sede da verdade, da Tua palavra. Então, abençoa-os, dando o que eles precisam.